Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de associação de resistores. Eu vou fazer agora a seguinte questão. O circuito da rede elétrica de uma cozinha está representado esquematicamente na figura. Na cozinha, há duas lâmpadas, uma geladeira e um forno elétrico. Considere que a diferença de potencial na rede elétrica é constante. Inicialmente, apenas as lâmpadas e o forno estão em funcionamento. Nessa situação, as correntes elétricas nos pontos P e Q indicados na figura são, respectivamente, IP, E e Q. Em certo instante, a geladeira entra em funcionamento. Considerando-se essa nova situação, é correto afirmar que. Então, essa questão a gente tem que ter um pouco de cuidado, tá? Como essa associação, ela é uma associação em paralelo, todos os aparelhos têm a mesma voltagem. Porém, a corrente elétrica que entra por aqui, ela vai ser dividida em cada aparelho desse aqui, de acordo com o tamanho da sua resistência. Ou seja, quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica que passa. Beleza? Então, a gente pode pensar o seguinte. A intensidade da corrente no ponto Q, ela é a mesma que atravessa o forno, né? Porque se você notar, ó, a corrente elétrica que atravessa aqui é a mesma que está passando em Q. Logo, eu posso dizer que essa corrente não vai se alterar quando a geladeira entrar em funcionamento, porque a gente não sabe que a quantidade de corrente elétrica que passa, ela é em função do tamanho da resistência. Então, cara, mesmo que essa geladeira comece a funcionar, a quantidade de corrente elétrica que passa aqui é a mesma, tá? Isso vai ocorrer por quê? Porque todo mundo aqui, inclusive o forno, ele vai estar associado a essa voltagem, essa DDP de 127 volts, certo? E outra coisa também, né, que a gente pode dizer que essa resistência do forno ela não vai mudar. Agora, as intensidades das correntes que atravessam as lâmpadas também não vai se alterar. Por quê? Porque se a resistência não muda e a DDP não muda, a corrente elétrica também não vai mudar. Beleza? Agora, a intensidade da corrente elétrica no ponto P, aí sim vai mudar quando a geladeira entrar em funcionamento. Isso vai aumentar, tá? Porque a geladeira começou a funcionar. Bola? Não, cara. Se a geladeira funciona, a corrente elétrica de todo mundo aqui vai diminuir, certo? Não, errado. É muito comum, cara, a gente considerar exatamente isso. Se eu tenho uma determinada corrente elétrica passando aqui no circuito e a geladeira não está funcionando, quando a geladeira começar a funcionar, as outras resistências, né, vão ter menos corrente elétrica passando por ela. Mas não, cara, a corrente elétrica primeiro em P não vai variar. Se a corrente em P não vai variar, a intensidade de corrente em Q também não vai diminuir, uma vez que a geladeira, ao entrar em funcionamento, vai ser percorrida por uma corrente elétrica. Tá? Então, a gente pode dizer o seguinte, pensa no seguinte esquema. Veja bem, eu só troquei de posição aqui, tá? Vamos supor que esse aqui seja a geladeira, esse aqui a lâmpada, esse aqui a lâmpada e esse aqui o forno, tá? Só para ficar mais fácil na hora de interpretar o desenho. A DDP é a mesma, então todos eles têm a mesma voltagem por ser uma associação em paralelo. Aí aqui, ó, aqui passa uma corrente elétrica, aqui passa uma corrente elétrica, aqui passa uma corrente elétrica. Então a corrente elétrica total que vai passar em A vai ser a soma dessas três correntes elétricas. E o G não está funcionando, né? Então a geladeira não está funcionando sem problema. Quando a geladeira começa a funcionar, a gente vai ter o quê? A corrente elétrica que passa na lâmpada, a corrente elétrica que passa na outra lâmpada, a corrente elétrica que passa no forno
e a corrente elétrica que passa na geladeira. Então, se eu somar essas 4 correntes elétricas, a gente vai ter 4 correntes elétricas passando. Então, eu posso dizer que o quê? Que a corrente elétrica em P aumentou. Mas a corrente em Q vai permanecer a mesma. Então, a gente pode dizer o quê? Que IP e IQ se alteram? Não. A IQ permanece constante. IP e IQ não se alteram? Está errado, porque IP altera. Apenas a corrente IP se altera? Verdadeiro. Apenas IP se altera. Por isso que a resposta é a letra B. A letra D diz que a IQ se altera, ele não se altera porque o forno não tem variação na sua corrente elétrica. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.